Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de resistência que atravessa 5 séculos. É a incrível saga dos judeus secretos da cidade do Porto, em Portugal. E a pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. Imagina só, será que é possível uma comunidade inteira manter a sua fé, a sua identidade, escondida por 500 anos, sendo passada em segredo de geração em geração? Pois é, a história que a gente vai desvendar hoje mostra que sim. E olha que curioso, a nossa história não começa lá no passado distante. Na verdade, ela começa de um jeito bem surpreendente, já no século XX, com uma descoberta que mudou completamente o que se sabia sobre a história judaica em Portugal. E quem faz essa descoberta é esse homem, Arthur de Barros Basto, um capitão do exército. E a história dele já é interessante, porque ele mesmo tinha redescoberto as suas próprias raízes judaicas. Viajando por umas aldeias bem remotas do país, ele começou a notar umas práticas, uns costumes meio estranhos, vestígios de algo muito antigo e que estava oculto. O que ele encontrou foi simplesmente extraordinário. Eram famílias que publicamente se diziam católicas, mas que mantinham rituais que muitas vezes nem elas mesmas sabiam explicar direito. Acender velas escondido na sexta-noite, que é como se recebe o Shabat, o dia de descanso judaico. Casar só entre eles. Recitar umas rezas antigas para um deus que eles chamavam de Adonai. Eram ecos de uma fé que se recusava a morrer. Tá, mas como isso foi possível? Como uma comunidade inteira viveu assim por tanto tempo? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco não, 500 anos para trás, num momento que foi de glória e logo depois de uma escuridão total. Aqui a gente vê um contraste brutal. Por um lado, teve uma idade de ouro, um período em que a cultura judaica era super vibrante na Península Ibérica, contribuindo para tudo. E aí, de repente, em 1497, a virada de chave. O rei português deu uma escolha terrível. Ou se converte ao catolicismo ou vai embora do país. Muitos foram forçados a se converter ali na hora, em massa, num batismo que ficou conhecido como batizados em pé. Foi aí que começou essa vida dupla. E para selar esse destino, algumas décadas depois, a Inquisição chegou com tudo, dando início a uma era de terror e perseguição. E o ponto-chave é que eles não viraram simplesmente cristãos e pronto. Eles ganharam um rótulo, cristão novo. E esse termo era um estigma, uma marca de desconfiança que passava de pai para filho. Para piorar, ainda eram chamados pejorativamente de marranos, que era um jeito de lembrar todo mundo da suposta impureza do sangue deles e da falsidade da sua nova fé. Isso nos leva a imaginar como era o dia a dia dessas pessoas. Como era viver sempre olhando por cima do ombro, equilibrando duas identidades completamente diferentes, e tudo em segredo absoluto. A tensão dessa vida dupla era uma coisa constante. Por fora, a atuação de católico devoto tinha que ser perfeita. Ir à missa, se confessar, participar de procissão, qualquer deslize, qualquer erro podia ser fatal. Mas aí, no segredo de casa, nos porões, nos quartos escondidos, a chama da fé antiga continuava acesa. As orações eram sussurradas, os rituais eram adaptados para não chamar atenção. E a grande ameaça era essa máquina sistemática da Inquisição. Tudo podia começar com uma simples denúncia, às vezes por inveja de um vizinho, qualquer coisinha. A partir daí, a pessoa era presa, sem acusação formal, e os bens dela eram todos confiscados na hora, deixando a família na miséria. Depois, vinham interrogatórios secretos, muitas vezes com tortura, para forçar uma confissão. E o fim era o auto de fé, uma cerimônia pública terrível de humilhação que, muitas vezes, terminava com a pessoa sendo queimada na fogueira. Mas é aqui que a história tem uma reviravolta muito irônica. A mesma perseguição que forçou essa gente a viver escondida também acabou transformando essas comunidades numa força econômica global totalmente inesperada. Esse talvez seja o maior paradoxo da história toda. Pensa bem, em Portugal, eles viviam com medo constante, sob desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, no comércio mundial, eles tinham uma influência e um poder econômico gigantescos. Como eles conseguiram isso? Bom, as famílias de cristãos novos se espalharam pelo mundo e criaram uma rede de confiança que era inabalável. No Porto, eles se tornaram os mestres do comércio de açúcar que vinha do Brasil. E aqui tem uma parte bem sombria e complexa da história. Foram eles que desenvolveram em São Tomé o modelo de plantação com trabalho escravo, um sistema que depois foi levado para o Brasil. No final das contas, essa rede secreta de comércio e finanças era tão eficiente que o próprio Império Português, que oficialmente os perseguia, se tornou dependente deles para manter a sua própria riqueza. Isso tudo nos traz de volta ao século XX e ao capitão Barros Basto. Depois de descobrir essas comunidades, ele dedicou a vida dele a uma missão:
trazê-las de volta ao judaísmo, mas dessa vez abertamente. Como parte da sua obra do resgate, o Barros Basto ajudou a fundar uma grande sinagoga no Porto. Esse número que a gente vê, 1, é um símbolo muito poderoso. Foi a primeira grande sinagoga a ser construída em Portugal em quase 500 anos. Era como um farol, sabe? Um sinal de que uma comunidade estava, finalmente, reemergindo das sombras. Mas a história do Barros Basto termina de forma trágica. O trabalho dele incomodou muita gente. Forças conservadoras e antissemitas da época que inventaram acusações falsas contra ele. E olha que absurdo, um tribunal militar o inocentou de tudo. O próprio juiz disse que as acusações eram uma miséria. Mas não adiantou. Por razões puramente políticas, um conselho disciplinar do governo o expulsou do exército. O homem que revelou o segredo de 500 anos acabou sendo silenciado pelos mesmíssimos preconceitos antigos. Então, depois de tudo isso, o que fica? Qual é o legado dessa história tão intensa de sobrevivência, traição e, por fim, de redescoberta? Tem esse verso do poeta Manuel Alegre que capta o sentimento de uma identidade fraturada de um jeito perfeito. A ideia de que a expulsão não foi só física, para fora do país. Foi uma expulsão interna. É sobre uma parte de Portugal que se perdeu dentro do próprio país. E esses judeus secretos guardaram a chave, a raiz dessa identidade, mesmo quando o seu próprio país os negava. E a gente termina com essa reflexão. A história dos judeus do Porto mostra que uma identidade pode sim sobreviver a tudo, através da memória, do ritual secreto e de uma resiliência impressionante. Mas também nos deixa com a pergunta: a que custo? E no fim das contas, o que é que realmente define quem a gente é quando o mundo lá fora nos força a usar uma máscara? Obrigado pela companhia nesta análise.